Eu queria ler um texto, né? Que está em Lucas 6:46. Lucas 6:46. Jesus está conversando ali com as pessoas e os discípulos, e ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Amém? Senhor, que a tua palavra nessa manhã, assim como ela entrou como uma flecha no meu coração e me desafiou, Senhor, a querer andar um pouco mais, a dar um passo a mais, que nessa manhã, Senhor, também ela possa contribuir para o crescimento meu e dos meus irmãos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre e renova a nossa mente para receber essa semente dessa manhã. E que esse pão desse domingo possa alimentar os meus irmãos e saciar como tem me alimentado e me saciado. Tenha misericórdia de mim, meu Senhor. Tenha misericórdia de mim. E que eu possa partilhar isso com meus irmãos, de forma que eles possam compreender. E que o Senhor ajude com a revelação do seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Tudo começou. Quem lembra de uma ministração que Márcio fez aqui? Alguém lembra? Eu sei que nossa memória é seletiva, mas Márcio ministrou aqui numa quarta-feira. E foi um tempo muito precioso. Depois veio Benjamin falando sobre o reino. Foi a palavra mais rápida que eu já vi em uma reunião. Mas foi uma palavra que ela não precisou de tempo para marcar. Ela não precisou, né? Então é interessante que nós nos atentemos para essas coisas. E na última quarta foi o Franklin. O Franklin veio com a palavra que deixando tudo por amor. E o Franklin falou de Pedro, falou de Abraão, falou de Zaqueu, mas ele também falou de um personagem que não deixou o Senhor por amor, que não deixou tudo por amor, que foi o jovem rico. Eu estava falando com as minhas irmãs no grupo caseiro, foi um grupo caseiro muito gostoso, quase que a gente não sai de lá. Se deixasse a gente ia fazer uma mini vigília, né, lá. E eu conversando com elas, eu disse: olha, tem coisas hoje para alguns irmãos mais velhos que eu não falo mais. Antes eu falava e me desgastava, porque parece que a pessoa não entendia. Para os novos, sim, para os novos a gente orienta, a gente ensina, porque os novos são novos. Mas os mais velhos, eu entendi que quando nós temos uma experiência com Cristo, nós já sabemos o que devemos deixar. Não precisa ninguém nos dizer. Porque se eu já tenho um tempo andando com o Senhor, eu já sei o que eu preciso deixar. O problema é que eu me amo tanto que eu não tomo a decisão de deixar. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós sabemos o que devemos fazer. E eu estava falando para as irmãs. Então Jesus, ele não disse a Zaqueu, Franklin, para ele dar tudo que ele, a metade dos bens para os pobres. Ele já sabia o que devia fazer.
Quando ele chega com Pedro no barco, que pediu a Pedro para o seguir, Pedro não disse: olha, eu vou depois das 5. Olha, eu vou pegar o barco e vou ajeitar o barco, eu vou lavar o barco primeiro. Ele não falou. Ele não falou. Ele imediatamente seguiu. Quando ele chega para Mateus, Mateus está na coletoria, pegando impostos. Ele chega e chama Mateus. Mateus não disse: deixa eu terminar o expediente. Mateus seguiu. Mas por que será que esses homens seguiram? Então, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, nós já sabemos o que devemos fazer. Nós já sabemos o que devemos deixar. Cada um sabe, o mais velho aqui sabe o que tem que fazer. Agora, por que isso? Então, era por isso que Jesus estava falando para aquele povo, dizendo assim: ó, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o comando. Sabe, amados, eu já falei isso aqui. E por que findou tudo isso? Porque isso nasceu com as ministrações dos irmãos. O reino de Deus. Então essa vai ser uma série que eu vou seguir essa série. Essa vai ser a primeira de algumas. E o que me motivou isso foi um livro que eu já li, um presente que Nita me deu e nem sabe que me deu. Ela estava arrumando uns livros velhos lá e ela tirou uns livros. E disse: ó, esse livro aqui. E ela me deu. E quando eu abro o livro, eu creio que é uma providência divina. É um livro, Gibson, de Mitian, de Jorge Mitian. Eu espero que um dia os irmãos tenham a oportunidade, né? Tomara que Jamê um dia aqui traga o Mitian. Eu sei que ele é um homem mundial, mas se já veio Jamê aqui, Mitian pode vir. E Mitian, Anitta, ele escreveu aquele livro, Jesus Cristo é o Senhor, é o nome do livro. E eu li algum tempo atrás, causou um impacto na minha vida esse livro do Jorge. E aí quando o Benjamin veio com a palavra, quando o Frank veio com a palavra, quando o Márcio veio com a palavra, eu digo: não, eu estou relendo de novo esse livro. Porque esse livro tem uma implicação na questão do conhecimento de quem é Jesus para nós. Porque hoje, a palavra Senhor, nós começamos aqui, Benjamin começou com a canção, né? Te exaltamos, ó Senhor. E a manhã toda foi: Senhor, Tu és Senhor, Tu é melhor que o ouro, que a prata, né? Mas sabe por que a gente canta essas canções? E a gente canta sem saber o que estamos cantando? Porque a palavra Senhor não tem mais o mesmo significado que tinha quando Jesus veio aqui. Para você dizer que uma pessoa era Senhor sobre sua vida, você tinha que compreender que aquele Senhor, ele tinha poder de vida e de morte sobre você. Quando alguém dizia no Império Romano: ó, fulano é meu Kyrios, é meu Senhor. Você sabe por que o centurião teve aquele entendimento de Jesus? Porque ele sabia, ele disse: eu sou Senhor de muitos. Eu digo: vai, e ele vai. Porque o Senhor naquela época, quando alguém tinha um escravo, tinha um servo que era Senhor, aquele servo não tinha direito sobre sua própria vida. Ele não tinha direito sobre suas escolhas. Nós vivemos numa sociedade de escolhas. Nós vivemos numa sociedade de direitos. Mas naquela época não. Aquela época era uma sociedade de senhor e escravo. E é nesse contexto que Jesus vem. E é nesse contexto que ele ensina o que é o Senhor. Então, quando alguém... Por isso que a pregação de Paulo, ele fala umas 3 vezes em Salvador. Mas ele fala em 300 vezes em Senhor. Porque Paulo sabia o que Jesus era para ele. Por isso que ele disse: olha, tudo que eu tinha eu considerei esterco
Porque ele sabia o que era o senhorio. Ele sabia o que era uma pessoa exercer. Hoje nós não sabemos. Nós não sabemos. Qualquer um é senhor. Senhor Carlos, senhor Gibson, senhor Franklin. Mas naquela época não. Quando você dizia alguém, olha, fulano de tal, um escravo, quando escrevia uma carta, ele dizia bem assim: eu, fulano, escravo de Cicrano. Então aquele servo, aquele escravo não tinha direito nenhum. Por isso que a igreja de hoje, eu ouso dizer, eu vou tomar a liberdade de dizer isso, é ousadia. Ela não tem entendimento do que é o verdadeiro significado de Senhor. Por isso que Jesus chega e diz: vocês me chamam de Kyrios, de dono, autoridade máxima, Senhor de tudo, todo-poderoso, mas vocês não fazem o que eu mando. Como eu posso ser o seu Senhor? Você sabe por que os irmãos morriam na época? Porque o imperador, quando você encontrava com uma pessoa no Império Romano, você dizia: César é o Kyrios, César é o Senhor. Quando eles encontravam com um cristão, que eles saudavam César é o Kyrios, o cristão não devolvia a saudação, porque ele sabia quem era o Senhor deles. E aí eles eram mortos. Hoje nós entramos no Evangelho e não temos a dimensão do que é o Senhor. Veja Filipenses 2, verso 1. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas e tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como nós vamos desenvolver esse tipo de relacionamento se a gente não vive como igreja e se a gente não anda debaixo do senhorio de Cristo? Muitas pessoas acham que a vida como igreja é uma coisa transitória, que a gente muda de lugar para lugar quando nos é conveniente, quando não estamos satisfeitos com alguma coisa. Mas igreja é algo totalmente diferente. A igreja é a comunhão daqueles homens e mulheres que se encontraram em Cristo e desenvolveram relacionamentos sólidos, fortes, que nem as diferenças podem separar. Isso é a igreja. A igreja não é um local onde a gente vai e levanta a mão e canta, e bate palma, e dá uma oferta. Não. Igreja é uma coisa muito mais profunda, que entrelaça sentimento, relacionamento. Isso é a igreja. Eu não sei se você está me compreendendo. E o Paulo vai seguindo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores uns aos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha o conselho do rapaz: tende em vós o mesmo sentimento. Isso é um mandamento de Paulo. Ele diz: tende em vós o mesmo. A gente não entende o que é isso. Aí embaixo ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também, que pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então segura aí. Então toda a existência humana de Jesus e terrena de Cristo foi de serviço. Não foi de ser visto.
Muitas pessoas e muita gente que vem ao reino, elas gostam de destaque. Elas gostam de ser o elemento do culto. Elas gostam de ser aqueles que no culto olhou assim, aquele tem uma palavra. Olha, aquele homem é cheio do Espírito Santo. E onde a gente vai, a gente gosta dessas coisas. Porque a gente gosta de ser destaque. A gente gosta que os outros olham pra gente. Ninguém... Por exemplo, se eu dissesse aqui, olha, você queria nascer um cachorro? Eu sou gente. Você queria nascer um gato? Não quero nascer um gato. Porque ninguém quer ser inferior àquilo que já é. A nossa tendência é sempre querer crescer, aumentar. Mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó, Ele, Deus poderoso, vem e se humilha. O nosso problema é que a gente quer sempre aparecer. A gente quer sempre querer estar num ambiente ou num lugar onde a gente apareça. E Jesus não. Jesus, ele era o Senhor do universo, dono de tudo, todo poderoso, mas ele vem, se esvazia, assume a figura humana, sofre a morte mais terrível e vergonhosa do seu tempo, para nos resgatar. E agora nós, lavados, sarados, queremos ser proeminentes. Por isso que ele fala de afetos, de considerar uns aos outros, de considerar não o que é seu, mas o que é do outro, de ser gentil, amável, entranháveis. Porque a nossa tendência, irmãos, quando nos convertemos, é trazer a carga hereditária genética do pecado, de querer aparecer, de querer ser alguma coisa. Não é assim no mundo que a gente se arrebenta, porque a gente querer ser alguma coisa. Está dando para compreender, irmãos? Ele diz, então, o Senhor, o ser humano, não deseja se tornar mais inferior do que já é. Jesus, opostamente a isso, tomou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele fez um trabalho de um escravo. E às vezes, irmãos, nós queremos ser Senhor. Está dando para entender isso? Nós queremos ser Senhor, nós queremos que as pessoas nos sirvam, nós queremos ser admirados, nós queremos ser elogiados. Nós fazemos as coisas não é por humildade, por serviço muitas vezes. Nós fazemos as coisas porque queremos o aplauso. Nós queremos o reconhecimento. Mas quando você faz isso, porque você entende que você tem um Senhor e Ele mandou você fazer, independente dos aplausos, independente dos elogios, você vai fazer. Independente do reconhecimento ou não, você continua fazendo. Porque você tem um Kyrios. Você tem o Senhor da sua vida. E a gente traz isso para a igreja, a gente traz isso para dentro do casamento. Eu tenho um Kyrios que disse assim, ame a sua esposa. E a minha esposa, esse mesmo Kyrios, disse, olha, se submeta ao seu marido. Compreende? Então ela se submete, não é por causa de mim, é por causa de um Kyrios. Eu amo ela, eu a amo, né? Eu a amo, não é porque ela é a mulher mais maravilhosa. Eu amo porque o meu Kyrios diz que eu tenho que amar. Se cada um de nós tiver o verdadeiro significado do que é Kyrios, do que é Senhor, tudo muda na nossa vida. Amém? Cristo padeceu a morte mais humilhante que um ser humano em sua época e até hoje podia sofrer.
o Rei da Glória, o Emanuel, o Deus conosco, ele vem e se humilha e morre e sofre e padece. E aí o Paulo diz: tenham esse mesmo sentimento. Ele a si mesmo se fez maldito por nós. Deixa eu contar uma história aqui, quem não conhece a história da igreja ainda. Os morávios eram um grupo de irmãos que na Idade Média foram perseguidos pela Igreja Católica Romana. E eles queriam pregar o Evangelho em um determinado condado, e lá o senhor daquele condado não deixava. Você só podia pregar o Evangelho ali se você pertencesse àquela gleba. Você sabe o que os morávios fizeram? Um filho de 18 anos disse: papai, eu vou. Ele se vendeu como escravo na Idade Média. Ele abriu mão da sua própria liberdade, porque ele entendeu o que é senhorio de Cristo. E ele vai e se vende como escravo para poder, dentro daquele condado, pregar o Evangelho. Ele sabia que nunca mais ia voltar a ver o pai, nunca mais ia voltar a ver a mãe, porque eles entendiam o que era um senhorio de Cristo. Só que a palavra Senhor hoje, todo mundo é Senhor. Então às vezes a gente chama-o de Senhor. E o Paulo não escreveu a Bíblia em português, ele escreveu em grego. E Kyrios é dono absoluto. Nós precisamos compreender isso, amados. E aí a gente entende a fragilidade hoje da nossa fé. Por exemplo, no passado, quando alguém dizia bem assim, eu creio, numa fé genuína. Aí você pergunta hoje: você vai sair amanhã? Creio que sim. Ou seja, uma possibilidade. A palavra crer perdeu a força. Perdeu. Porque crer é crer. Eu creio. Mas como a palavra perdeu a força, a gente crê de qualquer jeito. Porque quando alguém dizia eu creio, cria mesmo. Bem assim a palavra Senhor. Naquela época, para você dizer bem assim, Senhor, meu irmão, aquele cara, aquele amo, aquele Senhor, tinha poder de vida e de morte sobre você. Você acordava de manhã e dizia bem assim: Kyrios, o que deseja que eu faça? O problema é que a gente acorda, o Imitiano diz isso, o problema é que a gente acorda de manhã e ainda faz essa oração: Senhor, o que é que eu faça? Mas só que como a gente não tem entendimento, a gente sai fazendo o que a gente quer. Entendem isso, amados? O ser mais poderoso e sublime desceu ao lugar mais baixo por amor. Ele deixou tudo por amor. Aí o Frank vem e diz: deixando tudo por amor. Mas Frank, ele deixou tudo por amor primeiro. Foi ele que deixou. É por isso que nós hoje precisamos deixar. Seguindo. Pode seguir, filho. Lá onde você parou. Aí vem: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. O que foi que fez o Pai exaltar? A humildade dele. Então quando Paulo diz bem assim: tende vós o mesmo sentimento, ele está dizendo: vocês precisam viver e agir como ele. E não é só em ações vistas, mas é dentro de uma transformação interior. Porque eu digo bem assim, ó, Samuel, senta aí, Samuel. Aí Samuel
dentro dele, eu sento, pastor Barbudo, mas por dentro eu estou de pé. Entende isso? A gente pode falar até com atitude e dizer bem assim, não, Senhor, eu vou, mas por dentro nós não estamos. Não adianta sentar por fora e estar em pé por dentro. Compreendem, irmãos? Então Jesus deixou tudo por amor. Ele deixou. Nós, ao contrário, queremos sempre estar por cima. Esse é o nosso problema. Atos 2, verso 36. Atos 2, verso 36. Eu penso que é Pedro, né, que está falando aí. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Senhor! Ele sabia o que era Senhor. Ele sabia. Quando Deus fez Jesus como Senhor, Ele fez Jesus como autoridade máxima, autoridade suprema. É por isso que Ele diz lá que todo joelho vai se dobrar. Todo joelho. Satanás, demônio, ímpio, governador, presidente, empresário. Naquele dia vai todo mundo se dobrar e vai reconhecer que Ele é o Senhor. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Mas vamos, todos nós. Então, o que implica esse novo nome Senhor e Cristo que Deus fez Jesus, né? Chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. Quando confessamos a Cristo como Senhor, estamos dando a Ele o direito pleno e total sobre nós. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós estamos dizendo assim, Carlinhos, Carlinhos, meu filho, vem cá, filho. Hoje você não governa mais a sua vida. Hoje você não pode dizer, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para tal lugar. Hoje você vai para onde eu mandar. Hoje você vai fazer o que eu quero. Senhor, hoje eu vou à praia com minha família, coisa boa. Ele disse, não, hoje você vai fazer o que eu quero. Compreendem, irmãos? Isso é muito mais sério. É por isso que existe muito hoje, dentro da igreja do Senhor, cristãos nominalistas, porque não entenderam o que é o senhorio de Cristo. O oposto de Quírios é escravo. Senhor, escravo. Então nós somos verdadeiros escravos de Cristo. O escravo vivia para fazer a vontade do seu Quírios. Hoje nós temos um Quírios sobre nossa vida. Nossa obrigação está em fazer a sua vontade. O problema é que a gente se converte e quer que Deus faça a nossa vontade. A maioria das nossas orações é que Deus faça a nossa vontade, quando na realidade deveria ser o inverso. Era nós fazermos a vontade dele. Nós. 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22. Comprar um computadorzinho mais rápido, né, negão? Vamos orar por mais rápido. Porque o que foi chamado no Senhor
sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Paulo diz bem assim: aquele que é escravo humanamente de alguém, não se importa em ser escravo, não se rebele, porque você já é livre em Deus. Mas aquele que é chamado livre, você agora tem o Senhor. Você tem o Senhor. Você tem um Senhor que diz a você o que você precisa fazer. Esse é o grande problema, porque muitos chegam e muitos saem. Porque aqueles que chegam não entenderam o que é o senhorio de Cristo. E há um confronto, né, com aqueles que entenderam. Paulo assinava suas epístolas assim. Veja aí Filipenses 1. Filipenses 1. Filipenses 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servo. A palavra servo é a mesma usada para escravo. Só que até nas traduções aí estão amenizando. Mas Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Tanto é que depois Timóteo morre, né? Mas ainda estava ouvindo a história de Timóteo no carro. Dizem que ele, cuidando da igreja de Éfeso, aí tinha uma procissão lá para um ídolo. Ele foi tentar conscientizar os irmãos, passaram, pisotearam ele e mataram. Escravo de Cristo, morreu por Cristo, né? Para mim era um celular. Nossos primeiros irmãos eram verdadeiros escravos de Cristo. Eles preferiram morrer a declarar um outro Senhor sobre suas vidas. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aí, a gente incorre numa pregação que está por aí hoje, que Deus é amor, que Deus é não sei o quê, que Deus é não sei o quê, e as pessoas vão vivendo da forma que elas querem. Não, porque Deus é o meu Senhor, mas elas vão vivendo como elas querem, o casamento dela é como elas querem, a vida espiritual é como elas querem, no trabalho é como elas querem, na escola é como elas querem. Irmãos, o que tem hoje de cristão se rebelando contra patrão aí, porque foi colocado na nossa cabeça que patrão é demônio, que patrão é algo ruim. Irmão, se não tiver patrão, bota na sua cabecinha, não tem emprego. Ah, o filho não tem mais que seguir as diretrizes dos pais. Ou seja, estão quebrando a cadeia de autoridade das coisas. Irmão, quando você quebra a cadeia de autoridade das coisas e você deixa as coisas alavanter, a única saída dessa situação é o declínio e depravação total de qualquer sistema. Quando você tira o princípio de autoridade. Então a nossa sociedade moderna é diferente da sociedade de Cristo. E a Bíblia diz: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas a gente está trazendo isso para dentro da congregação, dentro da nossa vida cristã.
Se um pai cristão corrige o filho, o outro já com essa ideologia já diz, olha, é proibido corrigir e disciplinar. Já põe em conflito. Não, você não tem que orientar a criança, você tem que deixar a criança livre para aprender. E nós estamos trazendo isso para dentro do corpo. Porque as pessoas estão atrelando a autoridade à opressão. E a autoridade não é opressão. A autoridade é posta por cuidados. A família, eles estão dizendo que é opressão, mas família Deus colocou porque cuidado, é proteção. Compreende, irmão? Nós precisamos compreender essas coisas. Por isso que os lares estão todos destruídos, divididos. Porque a mulher quer controlar o marido, quer que o marido faça o que ela quer. O marido tem que fazer o que a mulher quer. A mulher acerta. A mulher acerta. O homem não sabe fazer nada. Já ouviram isso? Homem não sabe fazer nada. Minha amiga, se você tiver um homem desse, você está ruim. Porque você precisa deixar ele aprender a fazer as coisas. Ninguém nasce sabendo. Eu não aprendi a ser marido. E Vânia não aprendeu a ser mãe. Já não nasceu assim. Aliás, desculpe. Vânia não nasceu sabendo ser mãe e eu não nasci sabendo ser marido. Nós tivemos que aprender. O mais que eu vejo de mulher é isso, irmão. Homem não sabe fazer nada. Meu irmão, se você está com um homem desse, está ruim. Por isso que as rugas. Ou talvez ele não aprenda porque você não deixa. Você quer o controle, né? Quer que ele faça tudo que você quer. Você quer, amor, que eu faça o que você quer? Ah. E às vezes os homens não valorizam a esposa que tem. Sempre o melhor é a esposa do outro. Não valorize sua mulherzinha não, meu filho. Não valorize não. Não fale o quanto ela é importante para você não, para tu ver. Equilíbrio. Autoridade é equilíbrio. Compreende, irmãos? A autoridade não é nem para beneficiar um e nem para menosprezar outro. A autoridade é equilíbrio. Equilíbrio traz segurança, confiança. E é isso que o Evangelho produz. É isso que o Evangelho é. Então esses irmãos compreenderam. Eles compreenderam que eles tinham um Senhor que dizia a ele o que eles deveriam fazer. Então na casa, não é o que o homem, lá na minha casa, tem que ser as coisas como eu quero. Não, querido. E cara, na sua casa não é a coisa como você quer. Não, não é como eu quero não, querido. Na minha casa nunca vai ser como eu quero. Porque no dia que for como eu quero, ela cai. Na minha casa é como Jesus quer. Ele é meu Kyrios. E os meus filhos entenderam isso. E quando os meus filhos estão saindo da linha por algum motivo, a gente tem a obrigação de chegar lá e chamar eles. Olha, não é como o papai quer. Não é como a mamãe quer. É como o nosso Kyrios quer. É como o nosso Senhor quer. E é assim que vai ter que ser. Porque o grande problema é esse. A gente quer que as coisas sejam como a gente quer. A gente não entende que a gente tem um Senhor. Esses irmãos compreenderam que estava surgindo um reino maior que o Império Romano e que se tornaria o reino para sempre, cuja o rei era amoroso e eterno. Aqueles irmãos sabiam que estavam surgindo um novo reino.
Eles sabiam que aquele reino romano, que aquele império ia cair e um novo reino ia chegar. E nós muitas vezes não entendemos que nós não somos desse mundo, nós somos de um outro reino. Nós somos de um outro reino. É por isso que a gente não faz o que todo mundo está fazendo. Não é porque a gente é melhor, é porque a gente é de um outro reino. A gente tem uma outra cidade. Ah, pastor, mas eu vou perder. Vai, você vai perder, porque nesse reino é o único reino onde o que perde é o que ganha. O que perde é o que ganha. Eu já entendi isso. Por isso que a generosidade é a base desse reino. É por isso que o repartir é a parte desse reino. Essa semana eu fui tão abençoado por irmãos. Tão abençoado. Eu não vou dizer a frase que o irmão falou para mim, não, porque isso é trazer glória para o homem. Mas eu vou dizer o que o irmão me falou e que me consolou. Eu disse: irmão, é o seu trabalho. O irmão olhou para mim e disse: é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa por você. E você acha que eu ia perder a graça de te abençoar? Eu quase que choro desse irmão. Ele ficou assim, abracei ele no meio da rua, disse: irmão, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Porque às vezes você está fazendo... Aí eu me lembrei. Ele me falou uma frase, eu não me lembrava mais. E depois eu trazendo memória, por que ele falou isso? Aí depois eu lembrei. Alguns anos atrás. Eu lembrei. Quando a gente deixou tudo para fazer algo. Eu lembrei, eu digo: Senhor, eu lembrei. Então é o reino que você parece que está perdendo, mas na realidade você está ganhando. Ganhando. Hebreus 1, verso 8. Ó, quando a criança começa a chorar, é porque o pregador já tem que parar. Não tem choro mais sincero do que o de criança. Gil sorriu, né, Gil? Mas acerca do filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Esse é o reino que os irmãos... E agora eu te pergunto, irmão, qual é o reino ao qual você pertence? Eu entro em embate com alguns irmãos que gostam de política, né? Que eu digo bem assim: eu não gosto de democracia, eu gosto da monarquia. Aí os irmãos começam a razoar comigo. Eu digo: eu quero ver quando você entrar no reino dele, que ele tiver sentado no trono com a coroa, se você vai fazer revolução. Aí os irmãos ficam tudo aí para ali a conversa, porque nós temos alguns irmãos que são assim, intelectuais, que pensam política, sabe? Eu aí gosto de soltar essas pérolas. Eu digo: não, meu irmão, eu gosto é da monarquia. A monarquia, eu não sei o que. Eu digo: você está esquecendo que a gente está sob o domínio de um rei. Aí os irmãos aí calam, acaba o argumento, porque ele é unanimidade. Ele é o rei que não vai frustrar ninguém, que não vai maltratar ninguém. E Romanos 10, de 8 a 9. Romanos 10, de 8 a 9. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Não é Salvador, é Senhor. Porque ele morreu por todo mundo, mas nem todo mundo o recebeu como Senhor.
Senhor, e em teu coração creres que Deus o citou dentre os mortos, será o quê? Aí eu faço a pergunta para mim e para você. Jesus Cristo tem sido o seu Senhor e o meu Senhor? Quais são as mudanças que o senhorio desse rei na sua vida e na minha vida tem produzido? Ou você ainda é o mesmo? Ou você ainda é a mesma? Quais são as leis desse reino que você não está submisso? Qual é a linguagem desse reino que você ainda não sabe falar? Qual é a forma de viver nesse reino que você ainda não compreendeu? Todo reino tem lei, todo reino tem forma de viver, todo reino tem regras. Será que você sabe as regras do seu reino? Ou nós estamos vivendo com as regras do mundo? Compreende, irmãos? Não podemos mais fazer aquilo que nos dá vontade. Nós temos agora um Senhor. Eu não faço mais, irmão. Até quero, às vezes. Mas Ele não me deixa. Mateus 7. Eu vou ler só um trechinho para não amedrontar os irmãos. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, Tem muitos irmãos que querem estabelecer padrão para pessoas que não têm o senhorio dele. Eu digo sempre aos meus filhos, olha, quando você for casar, quando vocês forem casar, e vocês forem escolher alguém, observe primeiro. Não entregue o seu coração. Tenha calma. Veja se aquele cidadão ou se aquela cidadã tem a mesma identidade que você. Porque se não tiver, não adianta o padrão. Você não vai enquadrar ela no seu padrão. Porque ela não tem o senhorio sobre a vida dela. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do meu irmão. Como é que eu quero levar alguém a Cristo, se Cristo ainda não é o meu Senhor? Se eu faço tudo que me dá vontade. Siga. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja que versículo curto, mais interessante. Ele está dando aí todas as dicas de quando o senhorio de Cristo está sobre a vida de alguém. Ele não luta, ele não disputa, ele não quer estar em preeminência, ele simplesmente pede. E ele diz que dá-se-vos-á. Ele diz que buscar e ele acha. Ele diz que bate e abre. Ele não precisa disputar. Ele não precisa gritar. Entende? Ele tem um senhorio. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai,
que estais nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, querei que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei. De que reino é essa lei? E porque muitas vezes a gente não quer agir com as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos que elas agissem conosco. É a lei do reino. Vamos seguindo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Lembra-se? Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. Toda árvore não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Siga. Assim pelos seus frutos os conhecereis, e nem todo o que me diz, Senhor, por que não entrará no reino? Porque ele fala Senhor por fora, não é por dentro. Porque quando o Senhor é por dentro, quando o senhorio está dentro, a gente procura fazer o que ele manda e não o que dá vontade na gente. Mas aquele que faz o que? A vontade, não é aquele que fala Senhor, mas é aquele que fala Senhor e faz a vontade. Porque é esse que o senhorio de Cristo, irmãos, dura essa palavra. E assim como está sendo dura essa palavra para você, você acha que não foi para mim? Porque eu penso que para nós presbíteros que andam com o microfone na mão e tagarelando de um lado para o outro, parece que a pena é mais pesada e o peso é maior. Então não é quem prega, não é quem fala, é que se o senhorio dele não estiver dentro da minha vida. E como é que vai saber que o senhorio dele está dentro da minha vida? Os frutos. Então, por isso que o Paulo diz, examine-se. Examine. Ele não manda o pastor examinar. Olha, irmão, eu não vou para ceia domingo, porque eu não estou bem com o Senhor. E Deus mandou você me dizer? Ele não mandou você me dizer isso. Ele mandou você se examinar você. Examine a você. Não é eu que vou dizer quem vai cear ou não vai. Claro, dentro do critério de batismo e confissão de Cristo. Se todos aqui são batizados, confessados em Cristo, todos podem cear. Agora, não é eu que vou dizer quem vai de vocês. Compreendem isso, irmãos? Quem tem que se examinar os irmãos. Aí o outro diz assim, rapaz, fulano anda fazendo uma coisa e foi cear. Deixa com ele, meu irmão, ele se examinou. Depois é ele Deus. Compreende isso, irmãos? Examine-se o homem. E esse examinar é se você está fazendo parte do corpo, se você serve o corpo, se você tem relacionamento com o corpo, se você tem sido bênção na vida do irmão. É isso que é examinar. Examinar não tem nada a ver com pecado, porque pecado a gente confessa e deixa. O problema da ceia é se nós estamos sendo bênção na vida uns dos outros. É isso que destrói o corpo. O que destrói o corpo não é pecado, não, irmão. Pecado se arrepende, deixa, Deus sara, Deus cura, Deus liberta.
Foi para isso. O que arrebenta o corpo é falhas nos relacionamentos, é fofoca, é maledicência. É isso que arrebenta com o corpo. É falta de amor, falta de generosidade, falta de perdão. É isso que arrebenta com o corpo. Com pecado, sabe o que a gente faz? Vem cá, meu irmão. Pastor, me arrependi. Vamos pôr a mão nele, vamos orar. Deus vai perdoar ele, vai se levantar e vai ser melhor do que era. Quem aqui se converteu e nunca mais cometeu pecado, levante a mão. Então, igreja, irmãos, é relacionamento, por isso que o Paulo diz, examine-se. Para não ser réu do corpo. Você tem sido bênção no corpo? Vida de santidade, eu não preciso dizer que você precisa levar, porque você já sabe, o Espírito Santo mora em você. Compreenda isso. Vamos lá. Para fechar. Muitos naquele dia hão de dizer, meu Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muito milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Esse é o problema. Aí eu vou parar aí, irmão, para quando ficar mais sério. Esse é o problema. Você pode estar fazendo milagres, você pode estar profetizando, você pode estar ganhando gente para Jesus, mas você pode não ser conhecido por Ele. Isso é muito sério, irmãos. Você sabe por quê? Porque o senhorio dele não está sobre a sua vida, não está sobre a minha vida, não está sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender o que é Jesus Cristo como Senhor. Ah, eu estou de mau humor, vou tratar mal minha esposa, porque eu estou de mau humor, não é desculpa. Eu tenho o Senhor. Ah, eu não vou cuidar dos meus filhos, porque meus filhos são ingratos. Você tem um Senhor. Ah, eu não vou disciplinar os meus filhos, porque eu tenho medo de ficar mal com eles. E o seu Senhor. Ah, eu não vou chamar a atenção da minha mulher, porque eu não quero ter bico com ela e ela vai virar goteira. E o seu Senhor. Ah, no meu trabalho, o meu patrão não é um cara justo, e eu vou me rebelar contra ele, vou brigar. E o seu Senhor? O que é que diz isso? O seu Senhor, o que é que diz isso? O seu comportamento no seu trabalho, o seu desempenho nas funções que você está exercendo, o que é que o seu Senhor lhe diz? Ah, Carlos, mas eu não faço porque eu ganho pouco. Sim, meu irmão, se você ganha pouco, vai estudar, vai investir na sua vida para ganhar mais. Mas se você está trabalhando, seja um bom funcionário. É assim que o seu Senhor fala. Não é o salário que determina o seu comportamento. Não é o seu salário que determina o seu comportamento. O que determina o seu comportamento é o seu Senhor. Não é o valor que você vai receber. Compreendem? Ah, você está estudando, filho. Está estudando, tá. Mas você está tratando o estudo como algo... É melhor não ir. Se você está estudando, você é discípulo, aplique-se naquilo que você está fazendo. Aplique-se. Seja efetivo, disciplinado naquilo que você se propôs. É o que o seu Senhor manda. É o que o seu Senhor manda. Ah, fez um curso, algo. Está aí, está com medo de entrar. Seja ousado. É aquilo que o seu Senhor manda. O maior problema na vida, vou dizer dos jovens aqui, é o primeiro emprego. Eu estava conversando, foi com o Vitor, não foi? E a gente conversando sobre isso, e ele falando das dificuldades, né? O irmão falando da dificuldade dele, e eu falei para ele, Vitor, era insegurança, não era ele. Todos nós somos. Mas nós temos um Senhor que nos ajuda. Então saia da inércia, porque você tem um Senhor que é com você. Você tem um Senhor que é com você. Amados, não são as circunstâncias,
Não são os meios que determinam a nossa vida, o nosso comportamento e as nossas ações, mas é um Senhor. Vânia diz, cara, você é um homem ousado, um homem... Eu digo, não, Vânia, eu não sou ousado. É Ele que me manda fazer. E se Ele me manda fazer, eu vou. Eu só não vou se Ele não mandar, mas se Ele mandar, eu vou.